Estamos aqui, estamos os três. E mais o John e a Dani. Eu vou pedir, porque eu estava falando com a Pata, eu vou gravar no Speaker View, que aí quando a pessoa estiver falando, ela vai ficar na tela cheia, e aí depois quando a outra for falar, vai ficar na tela cheia, tá? Então eu vou pedir para quem não estiver falando, deixar o microfone desligado para não roubar a cena, a louca. Sim. E aí a gravação vai ficar mais organizada, né? Então tá. Tu quer começar de Pata? Acho que é a Pata, né? Beleza. Então vamos mutar nossos microfoninhos e aí a Pata dá o início. A gente tem que dar o início fazendo uma palestra já, né? Eu vou contar um pouco, na verdade, brevemente, da onde veio, eu acho, a ideia de fazer o Dark Cabaret. Ontem a Di estava lembrando dos ensaios que a gente fez em 2015 para Ave Lucifer, que é uma música dos Mutantes, que a gente gosta muito. E eu acho que, de fato, foi bem ali que meio que tudo começou, assim. A gente estava com essa ideia de fazer algo juntas já, a gente se conheceu da dança tribal, né? E a gente era meio as esquisitas, assim, as darks da dança tribal. A gente queria fazer algo juntas. A gente tinha um gosto musical que dialogava com muitas coisas também. E preocupações e interesses por ocultismo. E a gente pensou que tinha tudo a ver. E aí, em 2015, a gente estava ensaiando para ver o que ia acontecer, se a gente ia montar essa coreografia ou não. Ao mesmo tempo que eu estava participando de uns outros coletivos, eu participava do Necitra e fazia o grupo experimental de dança. E eu lembro que começou, ou talvez já tivesse começado isso a Bibs, talvez eu poder contar pra gente melhor depois. Mas chegou para mim essa coisa do revival da cena burlesca, né? Bem nessa época de 2015, foi quando eu conheci o Von Teese. E eu lembro que o Necitra decidiu fazer uns eventos lá. E foi participando desses eventos que eu fui me dando conta de que eu não me encaixava muito, eu acho, na proposta. Eu ficava me sentindo meio esquisita, assim, não funcionava muito para mim, porque a minha relação com a sensualidade vai muito para outro lugar, eu acho. E eu entrei um pouco na pira de pesquisar essas figuras que acho que são burlescas, mas são muito dos anos 20, as divas, que traziam muito essa coisa do ocultismo, né? A Teda Bara, enfim. Criavam essas personas que ninguém conhecia muito bem a história, que era normalmente uma história fake, mas que estavam ligadas a tarô, a astrologia, a misticismos em geral, fotos com ossos e coisas assim. E fui começando a compor os meus personagens para essas apresentações por esse caminho, assim. E aí foi quando eu pensei que talvez fosse legal ter um evento ou ter um espaço onde se pudesse se apresentar esse tipo de coisa, onde as pessoas que fossem chamadas, né, pudessem levar aquilo que elas quisessem, não precisassem de se comprometer, né, com um tema do burlesco necessariamente, ou com um tema de qualquer outro, né? A gente sempre dança com um tema mais bem delimitado, e eu queria que a expressão pudesse ser qualquer uma, podia ser teatro, canto, dança, performance, qualquer piração que viesse da cabeça, um espaço mais livre. E na época eu pensei que eu não queria fazer isso sozinha, e já estava acontecendo uma coisa com a Di, né, que ia muito para esse lugar mesmo, assim. Então eu falei com ela da gente montar um Dark Cabaré, que a ideia era fazer um evento, uma noite em que a gente apresentasse as nossas propostas doidas e a gente pudesse fazer só o que a gente quisesse, sem precisar necessariamente se prender a fazer uma dança ou se prender a fazer, sei, uma coisa específica, né, que a gente pudesse fazer qualquer coisa. E eu tenho até um arquivo no Word anotado com as nossas ideias de performance para esse Dark Cabaré. Que nunca aconteceu por N motivos, assim. E a gente, sei lá, ficou com essa ideia meio engavetada até ali, acho que foi 2017. Não sei, daqui a pouco a Di vai falar e daí ela vai talvez trazer mais precisão. Quando a gente voltou a falar sobre essa ideia e pensamos, por algum motivo, no número 3. O número 3 é ótimo, né? Eu adoro o número 3. E a gente pensou de cara, nós duas pensamos na mesma pessoa para fazer isso com a gente, que foi na Vips. E
não sei explicar, a gente se perguntou, depois a Bibs nos perguntou, na verdade, por que a gente tinha pensado nela, porque tinha muita coisa do pole, do burlesco acontecendo, e não foi por isso que a gente pensou, né? E acho que a gente concluiu que a gente via na Bibs a mesma profundidade, ou a mesma densidade, a mesma darkzeira que a gente estava querendo trazer, assim, para os nossos trabalhos. E aí tudo começou, mas eu vou deixar a Di falar agora, porque daí a gente vai desenrolando o assunto mais num bate-papo. Buenas. Então, atualizando aqui a galera, Di sou eu e Bibs é a Deleite, né, Bianca. Então, nossa, te ouvindo falar, que saudade dessa época, né? Com essa ideia, tipo assim, a gente teve a ideia, ficou super animada e a gente começou a pesquisar muita coisa, referência de trilha sonora. Eu lembro que a gente mandava uma para outra, né, essas referências e tudo, mas por algum motivo não aconteceu. E quando foi acontecer, eu não lembro se foi 1 ou 2 anos depois, mas foi exatamente na mesma época que a gente teve a ideia. E isso é uma coisa muito bacana, porque quando a gente fala de signo, né, de que signo é o Dark Cabaré, ele realmente é um evento escorpiano, né, porque ele foi gestado no mundo das ideias no mesmo período que ele foi realmente colocado no plano material, né. E eu teria que buscar essa informação, mas eu acho que foi em 2017 que a gente fez a primeira edição, né, que foi o Oráculos. E falando da Bibs, né, da Deleite, foi exatamente isso. A Deleite, mesmo nas performances de pole dela, ou enfim, nas outras performances, ela sempre deixava escapar algo muito melancólico, né? Que era sutil, mas para pessoas como eu e a Pata era perceptível, assim, a gente conseguia perceber essa densidade, né? E foi isso que nos chamou muito nela, assim. E aí, no fim, ela não conseguiu participar da primeira edição, né, por conta de uma viagem, enfim, mas desde a segunda edição ela tá com a gente e, e é isso. Uma coisa que eu acho interessante de falar lá no início, quando a gente estava pensando, né, no Dark Cabaré, quando a Paty me fez o convite, eu lembro que a gente falava muito sobre o que realmente é o cabaré, né? Porque realmente essa cena burlesca, ela estava muito em alta, tanto aqui em Porto Alegre quanto em outros lugares. Só que esse burlesco que se vê muito, né, nos bares, nas apresentações, era um burlesco extremamente glamuroso, né? Que é o que seria considerado o new burlesco, né? O novo burlesco que surgiu com essas divas maravilhosas e com Hollywood, né? Mas antes disso, a gente tem uma história gigantesca aí do que é o cabaré, né? Do que é realmente o burlesco. E o burlesco, ele não é um movimento belo, como se mostra hoje em dia, né? Ele é um movimento, muitas vezes, trilhado por pessoas que estão à margem, né? Hoje em dia, nem tanto, mas ainda assim, ainda tem muito preconceito, né? Enfim, com pessoas com corpos diferentes, né? Que no burlesco trazem muito isso, de que não existe tipo de corpo para dançar, enfim. Mas, falando em origem, né? Muitos bailarinos, pessoas com deficiências, pessoas sem membros, pessoas exóticas, travestis, pessoas que não tinham espaço de subir no palco de um teatro, por exemplo, né? Então, os cabarés, lá na sua origem, eram um lugar para pessoas marginalizadas. E era essa a essência que a gente queria trazer para o nosso trabalho, né? Um lugar de pessoas marginalizadas, um lugar que tu pode falar através da arte sem
sem a obrigação de ser belo, ou de ser bonito, ou de ter que ser uma dancinha, né? Se eu quiser sentar e chorar por 20 minutos, eu vou fazer isso, e essa é a minha expressão artística, né? Então, foi muito esse lugar que a gente queria formar, né? Então, um evento, um espaço, para que esse tipo de artista pudesse surgir, né? Então, acho que é isso mais ou menos que eu tinha para falar sobre a origem. Acho que eu posso fazer um ganchinho, então. Ai, vamos lá. Será que eu tô aparecendo? Será que eu não tô? Eu não sei. O que tá acontecendo? Tá, eu tô aparecendo, gente? Tá louca? Tá. É que pra mim eu não tô aparecendo. Tô aqui. Bom, enfim, tudo bem. Sim, então as gurias tiveram essa ideia e elas me chamaram e eu fiquei tipo assim, oh, não acredito! Porque eu sempre fui muito fã, tanto da Pata quanto da Di. Eu já acompanhava o trabalho delas e fazia tempo, e a gente já tinha se visto na feira medieval, tipo, uma vez, eu tinha feito aquela aula ao ar livre com vocês, e aí a gente tava, nessa época a gente começou a se falar mais, eu acho, assim. Não tanto, porque, enfim, todo mundo, todas nós temos umas vidas malucas, assim, cada uma faz um bagulho diferente. Mas nessa época eu comecei a me sentir mais próxima delas e de transitar nos mesmos lugares, né? Realmente foi ali, foi em 2016, eu acho que, não sei se foi em 2015 que o Vontis abriu ou 2016, e aí começou a vir essa cena. E o Dark Cabaré, a primeira edição foi em 2017, porque foi no ano que eu abri o estúdio de pole e eu viajei, e eu não pude participar. Foi tipo assim, elas me convidaram e eu fiquei, puta merda, gente, eu tenho uma viagem marcada, tipo, muito tempo nessa data, não vai rolar. Mas fiquei de coração partido, mas prometi que, tipo, nas próximas eu ia estar junto, assim. E aí eu fiquei muito lisonjeada, porque pra mim, eu tava já me arriscando no burlesco desde que o Von Teese tinha aberto, assim, foi um desejo meu de trabalhar essa parte mais sensual. Mas para mim, minha, minha expressão artística tem essa coisa muito dark, assim, de fato. E não é um dark, sei lá, gótica trevosa adolescente, assim. Normalmente é uma coisa um pouco mais estranha. Sei lá, eu gosto de abraçar o estranho, assim, o que é desconfortável, o que deixa as pessoas desconfortáveis, o que é desconfortável para mim, isso sempre transpareceu. Menos na minha expressão com pole. O meu pole vem sendo construído agora com essa expressão, e é uma coisa que, tipo, eu devo muito a esse espaço que as meninas construíram e que eu acabei entrando, de poder abraçar essas outras expressões com mais dignidade, com mais honestidade, assim, de colocar no mundo essas coisas que eu precisava colocar e que muitas vezes nessa comunidade do pole eu não me sentia acolhida para fazer isso e eu até hoje não me sinto muito, assim. Então, para mim, o Dark Cabaré foi essa transição para minha pessoa artística de, tipo, ter a chance de fazer o que eu realmente queria fazer, tipo assim, com muita honestidade no palco. E é muito legal isso que a Holly trouxe do cabaré, do lugar das pessoas desviantes, né? Das pessoas que estão à margem. E como na concepção do evento já estava escrito do tipo, não, mas se tu quiser fazer uma performance chorando por 20 minutos, vai lá e faz. Que não, tipo, a gente não visava o glamour do cabaré. É justamente outro lugar, que não é exatamente esse do entretenimento, mas é um lugar da arte, da exposição da arte honesta, assim. E aí eu acho que podemos falar agora da transição da ideia do cabaré para a performance ritual, que acabou acontecendo naturalmente. Não sei quem quer falar. Pegue o microfone. Eu posso falar, porque eu acho que é importante falar um pouco das pessoas que tiveram com a gente desde o início, né? Era difícil pensar naquela época, eu abri aqui o mapa astral do Dark Cabaré,
E foi no dia 17 de novembro, tá? Que a gente estreou. A gente tinha Sol, Lua, Vênus e Júpiter em Escorpião. Então é um evento super escorpiano mesmo. E a gente, na época, eu acho que, pelo menos eu me lembro de que eu não me sentia muito segura para fazer um evento, sabe? Do tipo, ai, como é que eu vou fazer um evento? Quem sou eu? Por que eu vou fazer isso? E conversando com a Di, a gente chamou pessoas para nos ajudarem, principalmente pessoas que já estavam mais acostumadas a fazer eventos, que já tinham um certo know-how, né? E eu lembro que foi muito importante o apoio do Ramon Ortiz e da Carol Mendes, que foram as pessoas que eram no Necitra comigo, né? E a gente conversou e não tinham muito uma relação com nada muito dark, mas se pilharam de puxar o evento conosco, de nos ajudar. A primeira edição aconteceu basicamente por conta da produção deles, assim, né? A gente trabalhou todo mundo junto, mas se não fosse eles, não tinha acontecido. Fizeram performance super massa, assim, foi muito legal, super massa. Me sinto muito velha falando massa, né? Desculpa. Mas foi muito bom de ver, assim, foram ótimas contribuições. E na primeira edição, como a Bibs não pôde estar com a gente convidou o João também, que levou uma performance já bastante esquisita, que foi, ai, para mim foi bem impactante. Eu lembro, a minha mãe foi ver esse Dark Cabaré e ela amou a performance do João, que foi a mais erótica, bizarra, estranha da noite, assim. E então também agradecer a presença do João de ter ido, de ter se disposto. Ele teve com a gente no primeiro, depois ele se mudou e segue fazendo vários trabalhos em São Paulo, né? Dá para encontrar tanto a Carol quanto o Ramon e o João no Instagram e continuar acompanhando o trabalho deles, que vale super a pena, e são pessoas que a gente está sempre em diálogo invariavelmente. E aí, na segunda edição, a gente ainda teve a presença da Carol e do Ramon, mais uma vez se dispondo aí a pegar a produção conosco e a fazer números. A Bibs já participou. E eu acho que ali já começou a acontecer alguma coisa esquisita, alguma coisa fora do previsto, assim. Se na primeira edição a gente já levou coisas que eram muito verdadeiras, elas ainda dialogavam bastante com essa ideia do dark cabaré, com essa ideia mais ampla, né, de um cabaré com algo meio gótico, assim, ou com algo ocultista, já que o tema era oráculos. E na segunda edição, parece que algumas coisas começaram a ficar um pouco mais esquisitas, né? Eu lembro que a Di levou a Binamorph, que é um trabalho que depois a gente vai ver que ganha um super corpo ritualístico, né? Lembro que eu comecei a experimentar os processos de voz e movimento que deram origem ao espetáculo Três Canções ali. Então a coisa começou a sei, ficar um pouco esquisita, mas eu acho que foi na terceira edição, a Malad, né, que a gente pensou o tema como doenças mentais, que o negócio degringolou de vez pro ritual, assim. Que eu acho que cada uma, e eu lembro que a gente pirou muito mesmo na época, assim, que a gente se encontrava e a gente estava meio surtada de estar mergulhando num assunto tão difícil para nós. Porque a gente foi cada uma nos seus tormentos mesmo, nos seus diagnósticos, nos seus sintomas, e foi tentando descobrir o que fazer com aquilo, né? Porque não tinha um formato definido, não era fazer uma dança, então também não era um espaço seguro. Era meio, eu vou entrar aqui e talvez eu de fato só sente e chore por 20 minutos. E eu acho que a partir dali a gente nunca mais conseguiu trabalhar de outra forma que não escolher um tema que nos toca e ao invés de ir para qualquer direção segura ou óbvia dele, fazer um mergulho interno com todos os riscos que isso tem de se confrontar com temas difíceis, dolorosos, ou até de surtos. Felizmente, quando a gente fez o do Malad, eu estava fazendo terapia, porque precisei. E de entrar mesmo nisso e fazer brotar algo que ritualisticamente pode funcionar como uma cura, mas também pode funcionar só como um deságue de algo que nos come por dentro, afins. Então, acho que não importa o tema que a gente escolha, a gente acabou definindo naturalmente que esse é o método de trabalho que a gente quer ter. E agora eu vou passar o microfone para outra pessoa. Oiê. Gente, muito bom.
Bom, eu lembro que na primeira edição, né, o nosso tema era oráculos, e eu nunca vou esquecer que quando eu vi a performance do João, eu fiquei assim, cara, é isso que é o Dark Cabaré, é isso que eu quero para mim. Tipo, a performance dele foi exatamente para um outro lugar, assim. É... Eu não vou falar muito sobre o que é a performance dele, né? Porque, enfim, é um trabalho que é dele, pode talvez ter alguma coisa na internet, mas, enfim, foi uma coisa muito chocante e muito algo muito, muito sincero, muito verdadeiro. Não que as outras não fossem, bem pelo contrário, mas elas ainda eram performances mais dançadinhas, né? Eu acho que a performance da Pata também era bastante para uma pegada de performance ritual, né? Porque a gente estava trabalhando oráculos, a Pata levou a carta do diabo, né? Se inspirou na carta do tarô do diabo e era uma performance extremamente mais para essa pegada ritual, né? Uma coisa que eu acho interessante de explicar um pouquinho, né? Porque, o que é o Dark Cabaré? Pensando que o cabaré é esse lugar, digamos assim, de pessoas marginalizadas, o Dark Cabaré seria essa pegada um pouco mais grotesca mesmo, né? Freak. É, o Dark Cabaré ele tem muito aquela estética alemã, a maquiagem nunca é bem feita, o figurino não é glamuroso, né? Tem aqueles muitos tons de preto, listrinhas, então por mais que a gente estivesse querendo criar um ambiente de liberdade, digamos assim, liberdade artística, a gente tinha visado esse essa estética que seria a do Dark Cabaré, né? Então, o início do cabaré, a origem do burlesco, seria essa coisa mais grotesca mesmo. E eu acho que foi muito isso, assim, a gente fazendo as performances, a gente se deu conta que a gente não queria ficar presa nessa estética do Dark Cabaré, né? Porque se pensar que se existe essa estética, a gente tem que respeitar talvez algumas coisas, né? E a gente teve muitas performances exatamente nesse estilo Dark Cabaré. A performance Delirium, da Patrícia, ela era extremamente dentro dessa proposta, né? O Louco, que foi uma performance minha da edição Oráculos, também tinha bastante essa pegada. Todas as performances do Ramon tinham muito essa pegada, né, do Dark Cabaré, essa estética. Mas era isso, tipo, no momento que a gente queria liberdade de trabalhar e essa coisa de, tipo, não, eu quero trabalhar esse tema e para eu poder trabalhar isso, eu não posso trazer do externo para mim. Não posso criar um personagem de fora, eu tenho que buscar dentro e o que dentro de mim eu posso usar de material para falar sobre esse tema, né? E aí a gente começou a perceber que muitas vezes o que se manifestava na gente não tinha essa estética da cabaré, né? E aí foi exatamente na terceira edição do Malad que a gente sentou para conversar, lá na Virgem, inclusive, né? A Virgem era nosso escritório, e a gente se deu conta, cara, como a gente está usando esse espaço para ritualizar, né? Para fazer performance ritual. E quando a gente fala performance ritual, não é algo que a gente planeje, né? Tipo, eu vou fazer um ritual assim, 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 sabe? Não, é algo relacionado à vivência, né? Então, não é simplesmente reproduzir alguma ideia, é viver no palco aquilo que está te incomodando ou aquilo que tu precisa manipular ou aquilo que tu quer contar muitas vezes para o público ou para ti mesma. Então, no momento que a gente percebeu que a gente estava fazendo isso, a gente, como a Patrícia falou, né, a gente pegou isso como nosso método e a gente pôde, felizmente, ver muitos resultados em trabalhar assim, né? Então, tipo assim, como é incrivelmente precioso a gente pegar um conflito, por exemplo, algo que a gente precise falar e trazer, tipo, num nível, num ápice gigantesco para poder mandar embora, sabe? Então a gente começou a ver muitos resultados em trabalhar assim, tanto na nossa arte quanto na nossa vida pessoal,
no quesito assuntos que a gente vinha trazendo para aquele palco, né? E aí eu vou pegar o ganchinho, quero agradecer também o Von, né? O Von Tise foi aí a nossa casa por muitas vezes, né? Só a edição 2, que foi feita em outro local, que agora, me perdoem, mas eu não vou lembrar o nome do bar. Mas então já aproveito e deixo aí meu agradecimento. E também quero agradecer as pessoas que estiveram com a gente, João, Carol e Ramon. E vou passar a palavra. Gente, a gente tem só 7 minutos. Aí vai cortar a reunião e a gente vai ter que reiniciar essa reunião. Eu acho que eu não tenho nada para acrescentar, louca. Os meninos falaram bem o que é. Mas eu quero contar uma coisa interessante, que foi um momento, porque eu não estava familiarizada com o conceito de performance ritual. Foi uma coisa que a Pata e a Di me trouxeram e que ficou muito claro para mim na prática depois da terceira edição, porque a gente fez sobre doenças mentais e eu tinha uma performance sobre depressão e uma sobre ansiedade. E a minha performance sobre ansiedade eu não tinha planejado, eu só tinha escolhido a música e eu pensei que acontecer, acontecerá. Eu não sei o que vai acontecer. Escolhi o figurino, escolhi uma música, fui pro palco. E disse pra Carol, se tu vê que eu ainda tô fazendo algo, que eu não saí do palco, põe o repeat na música. Eu vou seguir. Dei essa direção para ela e disse, vamos lá. E no meu caso, bem pessoalmente, a minha ansiedade tem um fator externo, que eu tenho psoríase. É uma doença de pele, que a pele fica escamando e ela nunca para de escamar. E aí, nessa performance, eu comecei a me coçar. Tipo, me coçar, me coçar, me coçar, até que começou a sangrar, até que comecei a chorar. E foi um momento bem catártico. E aí ficou muito claro para mim o que era a performance ritual, que foi esse momento de catarse exposta na frente de um público e eu não sabia o que estava acontecendo. Foi uma coisa foi uma experiência muito, muito grandiosa, assim, para mim naquele momento. E o mais bizarro foi depois que passou, minha psoríase melhorou. Tipo assim, eu botei tudo para fora naquele momento. E eu fiquei sem ter psoríase, sem a pele escamar. E isso era no inverno, gente, que é quando mais escama. Mas, tipo, eu fiquei sem ter psoríase por uns 3 meses, assim, até os níveis de estresse voltarem e eu começar a ficar ansiosa de novo, louca da cabeça. Mas aí que eu fiquei, tipo, putz, tem algo muito forte que a gente faz. E eu acho que as meninas também têm essas experiências quando estão ali. E a gente sentou e conversou e viu que, bom, era isso que acontecia, então, quando a gente se juntava e fazia o evento, sabe? A gente tem 4 minutos. Aí a reunião vai fechar, gente. Mas assim, dá para voltar no mesmo link. Dá para só continuar aqui, tá? Não sei alguém quer falar nesses 4 minutos? Eu acho que seria importante, talvez não vá dar tempo de falar em 4 minutos, veja, imagina correndo aqui. Mas seria importante agora a gente começar a falar um pouco sobre por que ritual, né? O que é ritual, por que a gente está escolhendo o nome ritual. E pensar, e aí eu fico lembrando de várias conversas que a gente teve, e quando a gente trouxe a ideia do expurgo, a gente trouxe a ideia da testemunha, daí a Di fez o link muito certeiro com o movimento autêntico. A gente também já tinha o interesse numa caminhada por Butô. Eu acho que estou só adiantando, na verdade, né, coisas porque a reunião vai cair, assim. Então, mas pensar no ritual por essa perspectiva de ritualizar mesmo algo que se encontra dentro de si, ou ritualizar um desejo, ritualizar uma vontade, ritualizar um malefício, como ritual, como essa escolha muito bem pensada de elementos que criam um determinado estado emocional e corporal a ser vivido naquele momento.
e que só pode acontecer se alguém está testemunhando, porque a coisa precisa ser jogada para alguém, né? Então, quem assiste uma performance no Dark Cabaré é tão bruxão quanto quem está fazendo, né? Porque está participando daquilo junto conosco, assim. E eu acho que a coisa do ritual vem daí. A gente escolhe coisas muito simbólicas para dar o gatilho daquele sentimento, daquela sensação, daquele incômodo, ou às vezes daquele gozo que a gente está perseguindo, né? Por isso que são, às vezes, performances muito ricas em elementos, né? E que nada parece por acaso, porque assistir um ritual, qualquer ele que seja, tem sempre esse componente de que eu não vou entender o que está ali, a menos que eu seja iniciado, né? Mas nada parece estar ali por acaso. Parece que tudo foi muito bem pensado, tudo está naquele lugar porque precisa estar naquele lugar, é aquele elemento que precisa ser aquele elemento. Eu acho que isso que traz em conjunto a atmosfera ritualística, assim. E aí agora a gente tem 1 minuto e pouco, e acho que seria massa, eu gostaria pelo menos, né, não sei, de que tu falasse um pouco de como bateu para ti quando a gente chegou nesse lugar da testemunha, né? Nesse lugar do ritual. Para mim bateu muito enquanto antropóloga, primeiro, e tu foi quem trouxe essa ligação com o movimento autêntico, que eu acho que fez uma grande costura ótima para nós, e acho que seria legal falar sobre isso. Gente, eu posso encerrar agora e aí a gente volta. Porque aí vai salvar o vídeo, tarará, todo o rolê, tá? É o mesmo link, é a mesma senha, vai ser tudo igual, tá? Então até daqui a pouco. É. Achei bem interessante que a Paty colocou, são pontos bem legais. Mas assim, eu sempre tive um trabalho envolvendo performance ritual, né? Isso antes do Dark Cabaré, e acredito que ela também. Mas aí, enfim, vamos esperar ela entrar para ela poder nos confirmar isso, né? Já entrou, Mas, amiga. pronto. Então, vou repetir. Antes do Dark Cabaré, eu já tinha um trabalho que envolvia a performance ritual, né? Creio que a Paty também. E quando eu falo performance ritual, eu digo exatamente essa ideia de levar para o palco vivências, ao invés de personagens ou de coreografias, né? A dança contemporânea nos instiga muito a querer trabalhar essas coisas, o Butô também, enfim. E, na verdade, o que uniu aí eu e a Paty, lá no início, foram esses interesses, né? O interesse pelo estranho, o interesse pelo bizarro, o interesse pela performance em si, né? Então, saindo da coreografia, saindo da estética dancinha, o Butô, o movimento autêntico, todas essas pesquisas do movimento nos interessavam, né? E isso é material riquíssimo para essa ideia de performar ritualizando ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que talvez tenha até sido isso, assim. Talvez essa nossa experiência nos uniu para surgir o Dark Cabaré. O que, na minha visão, é ritual, né? Ritual é tudo aquilo que está imbuído de valor simbólico, né? Então, por exemplo, um combo de gestos ou de expressões, se elas têm um valor simbólico, é ritual, né? Então, eu gosto de pensar a performance ritual ou a dança ritual como uma dança mental ou a mente em movimento, né? É diferente de estar simplesmente reproduzindo algo que tu criou, coreografando, por exemplo, né? É tu estar consciente dentro do teu corpo porque tu sabe o que tu quer fazer, né? E aí, que tipo de movimentação que vai surgir no teu corpo talvez seja o menos importante, né? Se talvez não vai ser algo estético, se vai ser algo extremamente estranho, ou se tu não vai fazer nada. Se tu vai simplesmente ficar parado olhando as pessoas, né? Então, para mim, a performance ritual é exatamente isso. Tu entrar num palco, trazer ali o que tu precisa trazer e, passar isso para as pessoas, né? Eu vinha estudando na época bastante sobre o movimento autêntico
E o movimento autêntico, como a Paty falou, ele traz muito essa questão, né, de tu trabalhar muito essa questão do corpo presente, né, a presença no corpo, tu estar extremamente conectado com a ideia da tua performance e tu saber que o teu público não é alguém que vai te julgar ou não é alguém que tu precisa agradar, e sim é alguém que está ali para te ajudar no teu ritual, né? Porque uma das frases que a Paty falou e que eu gosto muito de repetir, porque para mim resume toda essa ideia do movimento autêntico, não há expurgos sem testemunhas. Então a gente não pode, não consegue passar por todo esse processo se não tem alguém testemunhando o que a gente está fazendo, né? Então, para mim é muito isso. Na minha visão, eu não acho que o ritual em si, que a gente usa nas performances do Dark Cabaret, seja algo semelhante à dança ritualística, por exemplo, né? A gente tem uma das danças ritualísticas que são mais conhecidas, que é a dança do ventre, né? Dança do ventre ritualística. Qual que é a diferença? A dança do ventre ritualística, ela reproduz coisas de uma dança que é ritualística, né? Então, por exemplo, porque no Egito as mulheres pegavam os vasos, enchiam de água e derramavam na terra para que brotassem lá as plantas, o alimento, né? Depois de um tempo, elas começaram a deixar as ferramentas de lado e simplesmente fazer o gesto, né? Então, pegavam um vaso de mentirinha e faziam todo o gesto e aquilo representava o que elas queriam, né? E aí, na dança do ventre ritualística, a gente faz o quê? Reproduz esse gesto. Só que a gente reproduz esse gesto por reproduzir. A gente não está pensando, eu quero, eu desejo que algo na minha vida floresça ou fertilize. No momento que tu pensa que tu quer tal coisa, aí sim é ritual. Deixa de ser só ritualístico para ser ritual. Tá fazendo alguma coisa exatamente naquele momento, né? Mas isso é uma visão muito minha sobre essa diferença de ritualístico para ritual. E na minha visão, o que a gente faz no Dark Cabaret é dança ritual. É exatamente levar para o palco a nossa ansiedade, viver a ansiedade e a ansiedade melhorar, digamos assim. Alguém quer falar? Eu vou só complementar, assim, dizendo que eu concordo com essa separação que tu tá trazendo, né, de alguma forma, que é mesmo diferente, que eu acho que o que torna talvez para nós, como a gente chegou até aqui diferente, é a ideia de que o ritual é algo que tu tá criando, né? Não é uma reprodução, porque também pode ser um ritual cheio de intenção, a reprodução de um ritual que já acontece há milhares de anos, né? Mas dentro do que a gente está fazendo, que pode ser um pouco caótico até, pensando em magia mesmo, cada uma está criando um ritual que funciona para si, com os elementos que funcionam para si, dispostos da maneira que funciona para si. Mesmo quando isso envolve também trazer gestos e artefatos rituais antigos e se relacionar com eles, né? Trazer o sangue, trazer a terra, trazer a água e se relacionar com essas coisas que já acontecem desde sempre, mas às vezes também a gente traz coisas muito pessoais e que também sempre estão dialogando com arquétipos ou estão dialogando com coisas ancestrais em alguma medida, mas que cada uma mobiliza do jeito que quer, né? E eu acho que isso é criar o seu próprio ritual e convidar as pessoas a estar nele. E talvez tentar reproduzir essa coisa muito antiga da humanidade, que é o ritual, né? Porque antropologicamente o ritual é tudo aquilo que estrutura o tempo do cotidiano. Então, é um momento em que eu suspendo o cotidiano justamente para entender o que ele é. Então, o ritual, ele organiza. Então, eu tenho o ritual da colheita e isso organiza o espaço de tempo da plantação até a hora que aquilo vai estar pronto para ser colhido. Isso que é o ritual em antropologia. E o ritual, de fato, quando a gente pensa em populações originárias, muitas vezes ele está ligado a essa coisa que a gente se desconectou com o desenvolvimento da sociedade ocidental
moderna de as intenções estavam ali mesmo. Eu quero ter uma boa colheita e estou coletivamente vivendo este desejo, né? O ritual é uma vivência coletiva de um anseio coletivo de uma sociedade. E claro que a gente adapta isso para a realidade da qual nós somos filhas, né? E filhos, que é individualista, sim, mas que está buscando de alguma maneira nesse ritual conectar esse anseio que é muito meu nesse ritual que eu estou criando com um anseio que vai bater em você também e vai bater nas gurias, vai bater em todo mundo que está assistindo, porque tem algo universal acontecendo ao mesmo tempo. Então era só isso que eu queria trazer. Eu acho que é interessante essa coisa da vivência coletiva, de uma realidade coletiva. A gente traz essa coisa muito do pessoal, né? De fazer o nosso ritual, de fazer essa criação. Mas essa criação, é óbvio, está inserida dentro de uma sociedade, dentro de um tempo, dentro de um tipo de conhecimento, né? Então a gente vai trabalhar com esses signos e esses símbolos que são coletivamente postos, né? E eu me lembrei na mesma hora quando tu falou, Pato, da performance da Yandra no último Dark Cabaret, que era sobre mulheres, né, Jezebéis, enfim, essa temática. E foi muito forte. E, tipo, todo mundo que estava naquele lugar sentiu muito, tipo assim, sentiu muito, muito, muito. Sentiu várias coisas diferentes, mas sentiu, tipo, em abundância. Porque eu acho que esse é o poder dessas performances. Tipo, de levar algo para o público, para quem está testemunhando junto contigo, esse sentimento forte. Tu não tem como olhar nenhuma das performances e ficar nulo a elas, né? Porque bate muito, muito profundamente, assim, no público e até na gente, enfim. Até na gente não, né? Na gente, no público, e todo mundo que tá ali vivenciando aquele espaço-tempo. Coisa muito louca. Eu nunca tinha me deparado com essa terminologia. Eu não achava que eu fazia, mas enfim, eu identificava sempre o meu desejo de fazer, de performar. E para mim o performar ele está invariavelmente ligado a estar presente, conectado com o teu corpo e com uma ideia, independente de qual seja. Mas tu tem que estar ali 100%. Não adianta tu estar 50%, 100%, 90%. Então, acho que dentro desse espaço que a gente criou junto, eu me senti à vontade para performar rituais que normalmente eu não performaria em outros espaços. Que para mim, essa é a diferença, assim, que eu me sinto segura o suficiente para ir ali e fazer realmente o que eu quero e o que minha mente está pedindo, ou o meu corpo está pedindo, através de uma ideia, né? Vou passar a palavra, quem quiser falar. E aí, dito isso, a gente chegou recentemente à ideia de que talvez a gente precise de um outro nome. Né? Que leve as pessoas a entenderem um pouco mais de cara, tirar um pouco desse lugar estético do Dark Cabaré, para que as pessoas consigam entender melhor o que é que a gente está trazendo, né? Mas assim, tá só nesse nível do ok, precisamos fazer isso, mas não chegamos a nenhuma conclusão ainda, assim. Mas foi para a gente chegar nessa ideia, acho que foi fundamental ter tido a ideia de compartilhar isso, né? Não só nas palavras, mas no próprio laboratório, onde a gente vai estar compartilhando cada uma a sua maneira de estar presente no corpo, a sua maneira de estar conectado, de descobrir o que tem dentro de nós. E só para contar que a gente chegou um pouco nesse lugar. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa ainda. Isso aí, gente. Só para complementar o que a Paty falou, eu acho que essa nossa vontade de passar adiante esse formato, né, fez com que a gente parasse para pensar, tá, mas e aí a galera vai entender o que a gente é, o que a gente está fazendo, né? Que a gente começou a perceber uma certa confusão
né? As pessoas não entendiam o que, que a gente era. Tá, mas vocês são um grupo, vocês são um evento, vocês são um projeto, o que, que é o Dark Cabaré, né? E na verdade, é exatamente isso. O Dark Cabaré, ele é um espaço, né? Que acaba se concretizando através de eventos, mas a gente já sentia no coração essa vontade de dar aula, né? De dar esse laboratório para explicar um pouquinho para as pessoas como que é o nosso processo criativo, como que acontecem, né? Para cada uma de nós. E fazendo esse laboratório, a gente percebeu que essa dúvida estava muito gritante nas pessoas, assim. E que realmente esse termo Dark Cabaré, ele é muito usado, principalmente pela galera do burlesco ou até do tribal, né? E já não estava fazendo sentido, porque as pessoas vinham no nosso perfil, tá, mas Dark Cabaré, não tem nada de Dark Cabaré aqui, as pessoas bizarras, estranhas, mas sem aquela estética, né? E aí surgiu essa discussão, né? Será que não é o momento de a gente trocar de nome? E aí a gente levantou essa ideia, mas a gente ainda, né, vai pensar com calma nisso e tudo. E queria falar de novo sobre a testemunha, né? O que a Bianca falou é muito verdade. Eu me emocionei muito também com a performance da Yandra, né? Ela fez uma coisa que eu acho que principalmente nós mulheres todas passaram por isso, né? Por esse lugar, por esse corpo. O lugar de ser testemunha é exatamente esse. Tu não tá simplesmente olhando uma performance, né? Tu tá se deixando levar por aquilo. Tu tá quase que fazendo parte, né? Assim como uma performance nesse nível de entrega e de verdade consegue tocar mais o público nesse tipo de ambiente, sem julgamento, ele vai conseguir captar dessa performance o que ele realmente precisa, né? Então, muitas vezes, essa questão do se emocionar, do se entregar, vale para o público também, né? Então, a gente tira esse lugar do o artista que está no palco, que é superior ao público. Não existe isso. No Dark Cabaré, o público e a testemunha, que são duas coisas, são duas partes de uma mesma coisa. Isso que é bem importante de deixar claro, né? E eu acho que essa relação é muito importante porque uma consegue influenciar na outra, né? Existe uma troca muito bonita aí. E eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci. Então, alguém assume. Eu fico pensando que, já que a gente está aqui, eu acho que a gente deu conta um pouco da nossa história, assim, que parece pouca, mas não é, né? Desde 2017. E acho que, aproveitando que a gente tem pessoas conosco, elas poderiam se pronunciar se assim desejarem. Se não quiser também, tudo bem, gente, não é obrigado. Mas se vocês quiserem perguntar coisas também, a gente está aqui. Vocês explicaram tanta coisa que é até difícil de perguntar. Sim, de fato, né? É muita coisa. Eu também fico perdida, né? Porque as meninas têm uma clareza sobre esses assuntos, assim, é uma coisa assim tão objetiva. Para mim ainda é tudo muito confuso, mas eu faço igual. Acho que faz parte. É que eu acho também, né, que tem essa questão de que a gente só entende o que é isso, performance ritual, testemunha, expurgo, quando a gente faz. Quando o nosso corpo entende, era isso que elas estavam falando, né? Exatamente como aconteceu contigo na performance específica que tu entendeu, é isso que é performance ritual, né? E agora eu vou puxar o gancho, porque eu lembrei o que eu ia falar antes, que é o seguinte, né? Pegando o gancho da Paty, que a Paty falou antes de como funciona para cada um, né? O ritual. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque tanto eu estudo ocultismo já há um tempo, a Paty também, a gente tem aí várias linhas, né?
E normalmente algumas linhas são muito tensas, assim, né? Tu tem que seguir muitas regras, muitas normas. E o que a performance ritual traz é exatamente essa questão de o que funciona para ti, né? Isso aí bebe direto na fonte da magia do caos, né? Que acho que tem bastante a ver com o nosso evento, que é descobrir um método, descobrir um formato, né? Descobrir ferramentas ritualísticas que vão te auxiliar e não te prender, né? Então, por exemplo, eu dentro da minha rotina, eu não conseguiria fazer um ritual que demandasse que toda quinta-feira às 17 horas eu acendesse uma vela verde com não sei lá o que lá, né? Tá, não funciona para mim assim, mas existe talvez uma forma que eu possa chegar no mesmo resultado ou num resultado parecido e que eu consiga fazer, né? Então, a gente vem desse lugar, tipo assim, tu não precisa necessariamente seguir regras ou seguir formas, tu pode inventar a tua própria, né? E aí a gente usa como ferramenta ritualística o corpo, mas como cada um vai fazer, isso é um processo único, a gente indica o caminho, né? Mas cada um descobre o seu. Então, provavelmente, Patrícia, eu e Bianca, a gente cria de formas diferentes. Por quê? Porque a gente busca dentro da gente uma forma funcional de ritualizar. E é isso que é importante, eu acho, nesse processo. E agora acabou. Eu sou muito palestrinha, né? Porque eu tenho Mercúrio em Sagitário. Mas pensando nisso, do fazer fazendo, né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente só entende quando a gente faz. E que a gente faz até entender. Então tem um monte de coisas na vida que a gente faz sempre igual, ou faz sempre, até que um dia a gente entende por que sempre fez. Então, eu acho que toda a ideia que a gente traz da performance ritual e que a gente trabalha nos nossos eventos é sobre fazer. Fazer. Eu descubro uma coisa dentro de mim, eu encontro uma coisa e essa coisa pode ser muito pequena, essa coisa pode ser uma música, essa coisa pode ser um sentimento, essa coisa pode ser uma imagem e eu faço algo com aquilo, eu faço algo com o que eu encontro e várias vezes isso pode ser falho. Eu faço e nada acontece, eu faço e não funciona, eu faço e não cheguei onde eu queria ou não cheguei a lugar nenhum com aquele negócio, continua aqui. Até que em algum momento algo que eu faço vira uma chave. E a partir daí eu estou satisfeita. E aí eu vou perseguir de novo essa sensação de resolução. Que pode ser tanto dentro dessa ideia de resolver algo tenso interno que a gente tem, quanto dentro da ideia de manifestar algo no mundo, né? E aí eu acho que o Dark Cabaret, até por esse mapa super escorpiano, onde ele tá e afins, tem muito lá no seu embriãozinho uma ideia de desencavar coisas que são incômodas socialmente, coisas que são feias, coisas que são difíceis. E não é tanto, talvez, o ritual como um desejar algo, né? Porque existe isso, eu faço um ritual para conseguir mais amor, eu faço um ritual para conseguir que alguém morra, sei lá, posso fazer um ritual para qualquer coisa. Mas é mais um do tipo, eu faço um ritual para trazer à luz algo. Desculpa. Que foi? Que o Bolsonaro morra. Olha, esse aí tá bem liberado, viu, gente? Não sou eu que vou ditar a regra, não. Mas muito do tipo, é um ritual muitas vezes que a gente está fazendo porque a gente acha que é necessário trazer coisas que estão ocultas à luz de uma sociedade, à luz de um momento histórico, né? E todas as nossas inquietações, mesmo que a gente bata nessa tecla de serem muito individuais, serem muito únicas, serem muito nossas, são testemunha de grandes desconfortos humanos, né? Que são criados e vividos neste momento histórico. Então, muitas vezes o nosso ritual, ou muitas vezes o meu ritual dentro do nosso espaço, é simplesmente para botar a luz sobre algo que não é dito, que não é visto, que não é falado, ou que eu acho que não é vivido como deveria. E o ritual é justamente, vamos levantar essas sombras, vamos levantar essa bad aqui e a gente vai precisar fazer algo com isso. E naquele espaço coletivo, essas coisas são acolhidas, naquele espaço coletivo essas coisas são manipuladas, são vividas em conjunto, e em algum momento isso vira uma chave de uma resolução, como aconteceu com a Bianca no relato dela, sabe?
Então, eu acho que é um trabalho, e porque eu vejo tudo assim com uma certa importância social, né? De que é também um trabalho por um aprimoramento social, por assim dizer, né? Por uma preocupação com a coletividade, de, bom, como é que a coletividade pode tratar essas coisas, e a gente confia, a gente escolhe confiar nessa coletividade quando a gente coloca algo tão pessoal, tão difícil, tão pesado, tão oculto nas mãos de quem está nos testemunhando, que a gente não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, mas a gente confia nesse humano conjunto, assim, compartilhado, nesse breve momento que seja, assim. E acho que isso também é construir uma coletividade melhor. Com certeza, Paty. Nossa, concordo 100%. E aí comecei a lembrar, né, que a partir da terceira edição, que foi quando a gente entendeu, né, que o espaço que a gente estava criando era um espaço de performance ritual, se a gente for pensar, desde lá a gente vem trabalhando temas justamente que precisam ser ditos, né? A gente precisa falar sobre doenças mentais, a gente precisa falar sobre o suicídio, ou sobre o desejo de não querer ter nascido, ou de querer morrer, né? A gente precisa falar sobre Jezebéis, sobre o que é a mulher, sobre quem nós somos, né? E eu lembro que quando a gente trouxe o Jezebel, já estava essa situação política bem complicada, né? Então tinha todo esse lance de, a gente vai falar sobre isso nesse momento? Sim, a gente vai, né? Então eu super concordo que ritual, sim, nesse sentido também, né? De expurgo mesmo, né? De trazer o que precisa ser dito sobre nós, sobre o todo, né? Então, só para colocar aqui, eu achei bem boa a tua colocação e concordo 100%. Concordo muito também. Mas não tem nada a acrescentar, só concordo muito. É isso mesmo. É sobre isso. Bom, gente, eu vou também dizer que eu estou ansiosa, muito ansiosa e empolgada. No final do ano eu escrevi lá uma declaração de amor para o Dark Cabaré, né? Contando algo bem pessoal sobre mim, que é o fato de que eu nunca consegui ser parte de um grupo. Isso é uma coisa bem interessante, porque eu sempre tive muita essa dificuldade de não me sentir parte, sabe? E pela primeira vez, depois de muitas tentativas, eu consigo me sentir parte de um todo, né? E nós somos pessoas muito diferentes e que vêm com uma arte individual muito diferente e a gente consegue juntas, não sei como, ter uma conexão incrivelmente verdadeira e potente, né? Então, eu sou muito grata a essa nossa junção e toda vez que a gente consegue produzir alguma coisa, eu fico extremamente orgulhosa, porque sei como é difícil a gente demandar energia para vários projetos ao mesmo tempo, né? Então, aula disso, aula daquilo, a Paty é taróloga, astróloga, né? A Bibs tem o estúdio de pole, então é muita coisa. E aí eu me sinto muito, muito, muito feliz quando a gente consegue produzir esse tipo de material que vem lá do âmago, né? Lá, sei lá eu de onde, do lugar dos seres da névoa. Então, sou muito grata a esse espaço, às meninas, e estou ansiosa pelo curso. Obrigada, John e Dani, pela presença aqui na reunião. E era isso. Deixa eu voltar para cá. Muito obrigada, gente. Vou dar encerramento aqui. E nos vemos, então, na sexta. Beijo, beijo. Aproveitem o solzinho. Tchau, tchau. Tchau.